Olá, retornando às nossas atividades, começando a semana 1 do PET 2, Ciências para vocês do nono ano. Esse PET 2 vai falar quase que inteiramente sobre reações químicas. E se vocês já deram uma olhada nesse PET 2, o conteúdo dele, tirando a última semana, que seria o balanceamento, a terceira semana, que seria o balanceamento, todo o outro conteúdo nós já vimos, tá? Mas isso não vai dizer que a gente não vai ter aula. Eu vou passar para vocês, vou começar lembrando um pouco das reações químicas e vou dar alguns exemplos das reações químicas que acontecem no nosso dia a dia. E ainda vou falar 2 tipos de reações para vocês, ok? Então vamos lá. Para a reação química, é a reação de transformação química, né? Essas reações são representadas por equações químicas. E essas equações sempre há os reagentes e os produtos da reação. E uma seta que indica o sentido da reação, certo? Como eu falei para vocês na aula passada, a equação química ela pode nos fornecer algumas informações. Ela pode fornecer informação quanto ao estado físico da matéria, o estado físico do reagente e dos produtos. No caso desse exemplo, seria o reagente sólido e produto líquido e gasoso. Também pode nos dar informação com relação se houve desprendimento de gás ou precipitação de sólido. No caso dessa reação, houve desprendimento de gás, porque há uma seta apontando para cima. Se fosse precipitação, seria uma seta apontando para baixo. E também nos dá informação com relação ao que acontece, o que promove essa reação. O que tiver em cima da seta indica onde e como essa reação está acontecendo. No caso, quando há um triângulo, indica que precisa da necessidade de calor para que essa reação aconteça. Quando há aqui, a necessidade de ser um meio aquoso. CAT, um catalisador, e esse símbolo indica que a necessidade de uma energia luminosa. O que eu não passei para vocês na aula passada é referente a coeficiente e o índice. Coeficiente é todo número que há à frente da substância. Tá? Então, aqui no caso, 2 unidades de HGO, 2 unidades de HG, e quando não há nenhum número, quer dizer que é 1. Então, 1 unidade de O2. E o índice indica quantos átomos há presente na molécula. No caso aqui, O2, a presença de 2 átomos. Assim como o coeficiente, quando não há nenhum número, quer dizer que é 1. Então, 2HG, HG só 1. Átomo HGO, só 1 também. Certo? Agora eu vou entrar com vocês sobre as reações que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou falar agora da fotossíntese. A fotossíntese é uma reação que acontece nas plantas verdes que possuem pigmentos fotossintéticos. Tá? Então, pelo que vocês já estudaram, pelo que você já sabe, para acontecer a fotossíntese é necessário que a planta receba a luz do sol. Tá? Ela vai receber energia luminosa. Tá? E a fotossíntese acontece sempre quando há reação de gás carbônico absorvido pelas plantas, e esse gás carbônico vai reagir com a água também absorvida por essa planta. Tá? E qual que é a origem? O que resulta essa reação? Essa reação do gás carbônico com a água. Com a ação da luz, vai dar origem a glicose, água e oxigênio. Então a planta absorve, retira o gás carbônico do ar. Esse gás carbônico vai reagir com água e luz, vai dar origem à glicose. Glicose é um açúcar útil para que a gente obtenha energia. Vai dar origem também à água e o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Hoje em dia a gente fala muito em questão de reflorestamento. A questão do reflorestamento é para que haja um plantio de um grande número de plantas responsável ou capaz de fazer fotossíntese para
absorver ou retirar a máxima quantidade de gás carbônico da atmosfera para diminuir assim o aquecimento da Terra, diminuir o aquecimento global. Certo? Então, fotossíntese, gás carbônico e água vai dar origem à glicose, água e oxigênio. Quando fala em fotossíntese, a gente também lembra de respiração. A respiração, vamos dizer, não é uma reação contrária, mas quando a gente fala fotossíntese, que a gente lembra respiração. A respiração é quando você ou o ser vivo inspira, absorve o oxigênio da atmosfera e libera gás carbônico na expiração, água e também a produção de ATP, que ATP seriam energias. Então você precisa da glicose para reagir com o oxigênio, para dar origem ao gás carbônico, que é liberado na expiração, água e energia. Essa energia você utiliza durante o seu dia a dia para alimentação, para tomar banho, para beber água, para se movimentar. Certo? Então, aqui é uma comparação. Essa figura aqui é para fazer uma comparação entre a reação da respiração, que é essa que eu acabei de falar para vocês, com a reação da fotossíntese. Na reação da respiração, você utiliza você utiliza a glicose e o oxigênio. Certo? E no caso da fotossíntese, glicose e oxigênio são produtos e não são reagentes. E na respiração você libera gás carbônico e água, que não são produtos na fotossíntese, eles são reagentes. Se você não soubesse para que lado a seta estaria, como que você iria saber qual que é a respiração e qual que é a fotossíntese? Então, por isso que há a necessidade da seta. Se a seta, no caso aqui dessa reação da respiração, tivesse ao contrário, ela estaria representando a reação da fotossíntese, correto? Se você inverte a seta, seria reagente e produto, certo? Então isso mostra a importância da seta. E lembrando, respiração absorve oxigênio e libera gás carbônico. Fotossíntese libera gás carbônico, absorve gás carbônico, e libera oxigênio. Uma outra reação, tipo de reação, seria a reação de combustão. A reação de combustão é a reação onde um combustível vai reagir, precisa do combustível e do oxigênio para produzir gás carbônico e água. Para que haja essa reação, é preciso de um estímulo, de uma faísca. Quando a gente olha o combustível, a gasolina, combustível seria gasolina, álcool, pode ser querosene, tá? Tudo aquilo que na presença do oxigênio pode pegar fogo. Aí aqui eu dando exemplo para vocês da reação da gasolina com oxigênio. Qual que é o produto obtido através da reação da gasolina e do oxigênio? É liberado gás carbônico e água. Então você tem 2 unidades de gasolina em estado líquido, mais 25 unidades do gás oxigênio. Isso eles vão reagir entre si, vão dar origem a 16 unidades de gás carbônico e 18 unidades de água, como vocês podem ver na reação. O problema dos combustíveis fósseis, dos combustíveis que têm carbono e hidrogênio, é que quando a combustão não acontece inteiramente, não há produção somente de gás carbônico, CO2. Há também produção de CO, que é monóxido de carbono, e fuligem. O problema do monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico. Se você respirar por um longo período monóxido de carbono, que seria CO, você pode morrer asfixiado. E a fuligem, além do visual, que você vê uma fumaça preta, também causa a poluição do ambiente, a poluição do ar. Assim como uma grande quantidade de gás carbônico, uma grande quantidade de monóxido de carbono. Ok? Como eu falei para vocês, agora eu vou falar
de dois tipos de reação, né? Dois novos tipos de reação, que seriam reações de decomposição de substância. Então você tem uma substância e ela se decompõe. Toda vez que você vê a palavra lyse, quer dizer que a reação que houve uma decomposição ou uma quebra. No caso aqui, eletrólise é uma quebra da substância pela passagem de energia elétrica. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês a eletrólise da água. Tá? É a quebra, a separação dos átomos da água, a decomposição da água pela ação da energia, dando origem a gás hidrogênio e a gás oxigênio. Então você tem duas unidades de água que, com a ação da energia elétrica, a molécula de água vai se quebrar, a ligação entre hidrogênio e oxigênio vão ser rompidas, essas ligações, pela ação da energia, e o hidrogênio vai se ligar com o hidrogênio, porque possui maior afinidade, e o oxigênio com o oxigênio. Então você tem a obtenção de gás hidrogênio e gás oxigênio a partir da água. Então você precisa de algo que forneça energia para a água. Né? Algo que forneça energia vai acabar quebrando essa molécula. Então você pode obter hidrogênio a partir da água, certo? E o outro tipo de reação é pirólise. Pirólise, lise quer dizer quebra e piro quer dizer fogo ou calor. Pirólise é a decomposição de substâncias pela ação do calor. Aqui um exemplo que a gente observa no nosso dia a dia é uma reação que acontece nos airbags. O airbag, o saco do airbag que fica dentro do volante, dentro dos painéis, do lado das portas, possui um sal, que é o azida de sódio, NaN3. Possui um sal dentro. Quando o automóvel sofre uma colisão, ou na lateral ou no para-choque, o sensor do para-choque, o sensor que há nesses locais, transmite um impulso elétrico, uma faísca, que causa a rápida decomposição desse sal. Então, houve a colisão. Assim que há a colisão, é a transmissão de uma faísca que vai provocar um impulso elétrico, uma faísca que vai provocar a decomposição desse sal. No caso, a decomposição do NaN3, que é o ácido de sal. Então, a decomposição desse sal vai dar origem ao nitrogênio e ao sódio. Então, você tem 2 NaN3, vai dar origem a 3N2, que é um gás, e 2Na, que é um metal sólido. O N2, o nitrogênio, que vai fazer com que o airbag seja inflado. Tá? Um problema dessa reação é que se ficasse só o sódio, se dessa reação o sódio é um metal altamente que em contato com a água ele pega fogo. Então, como você não pode deixar simplesmente esse sódio presente, solto dentro da bolsa. Então, eles colocaram uma outra substância, tá? Que reage com o sódio para evitar que ele sofra combustão em contato com a água. Tá? Então, você tem a quebra do sal, do azedo de sódio, dando origem a nitrogênio e sódio. Depois, esse sódio vai reagir com nitrato de potássio para dar origem aos produtos que não tem problema. Aí há ainda mais liberação de nitrogênio. Então você tem duas reações no airbag. Uma de decomposição e uma outra de produção. Ok? Então é isso. Tá? Por hoje são aí sobre as reações, exemplos de reações. Eu quero que vocês leiam a página 32 do PET, façam os exercícios da página 33. Aqueles que não tiverem o PET impresso, copiem e respondam no caderno, tirem foto e me enviem no particular.